amigas, estamos em diálogo aqui. Primeira pergunta: gostaram do último programa? Programa da esperança, um programa da pluralidade, da diversidade, da potência que é essa diversidade do nosso povo chapecoense, para realizar os sonhos de cada um e o poder público induzindo, partilhando com as políticas públicas um mundo melhor para cada chapecoense que nasceu aqui ou que escolheu aqui. Como você viu a nossa campanha? Como você avaliou nossos programas? Como você avaliou as nossas propostas? E do programa todo, nós reduzimos para 10 propostas, e das 10 propostas, diminuímos em grande parte em 4 grandes propostas que vocês acompanharam, como hospital universitário, moradia para as nossas famílias, tarifa zero e creche para nossas crianças. Vamos ver se a Luciane, estamos convidando a Luciane para participar conosco. Vocês compartilhem, comentem. E aí, Luciane, boa noite. Boa noite, meu prefeito, tudo bem? Tudo bem. E antes de já passar a palavra para ti, em primeiro lugar, te agradecer a honra, a alegria de nós construirmos esta mensagem em Chapecó, de homens e mulheres, das mulheres participar da política, das mulheres se envolver nas relações de poder, e nessa mensagem bonita que você representou as mulheres, a educação, a economia solidária, todas as lutas que você faz na área da cultura, que evento bonito que você dialogou com a cultura. Então, eu primeiro vou te passar a palavra também, mas te agradecer a honra que eu tive de ter partilhado contigo uma proposta de passar uma mensagem para o chapecoense que só vale a pena o poder se ele for partilhado, compartilhado entre homens e mulheres. E aí, você deu uma olhada, nós tivemos pesquisa há 15 dias atrás, agora ia sair uma pesquisa, e não saiu a pesquisa. O que você tem de avaliação? Você é a nossa estatística aqui, a analista de pesquisa. Qual a sua avaliação e que mensagem você nos dá agora nessa reta final da nossa campanha que foi tão bonita? Primeiro, Pedro, uma alegria muito grande. A gente conclui essa etapa com muita dignidade, né? Sem ter ofendido ninguém, sem ter prometido coisas descabíveis. A gente sabe do que é possível e o que é necessário fazer para Chapecó. Eu fiquei muito feliz hoje, eu estava contando aqui para os meninos que estão do meu lado, que o que vale na vida é a gente fazer as coisas certas, né? Eu não tenho dúvida disso. Hoje, do nada, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que, quando eu fui secretária de Educação e tu prefeito, nós tivemos um trabalho muito grande na educação especial e ela coordenava uma entidade que nós fizemos o convênio para a inclusão. E ela me chamou e disse: Eu só quero te dizer que eu sei do que você e o Pedro são. Então, estou com vocês. Fiquei muito feliz porque a gente viveu uma campanha onde, quando não se tem proposta, se ataca de forma vergonhosa, né? E a gente enfrentou isso tudo. Mas eu estou feliz porque a gente chega aqui de cabeça erguida, olhando para frente, dizendo: esta é a grande oportunidade que Chapecó está tendo de eleger a educação como prioridade e 2 prefeitos comprometidos mano a mano. E aí as mulheres não se escondem atrás dos homens. As mulheres estão lado a lado nessa caminhada, porque é assim a nossa história. Nossa história é de mulheres em todos os espaços.
e também na política. E aí, Pedro, hoje eu tirei um tempo para analisar a pesquisa que foi divulgada, porque eu estava na expectativa que saísse outra pesquisa. E não saiu. E aí a informação é porque ninguém quis patrocinar essa outra pesquisa, tá? Bom, daí já vem a primeira pergunta. Então, na primeira, teve quem patrocinou, certo? Isso aí. Mas o que eu fiquei mais chocante, e eu quero trazer aqui os números para as pessoas que estão conosco, aproveitem e peguem a caneta, anotem para ver se o que eu vou trazer aqui não tem total sentido. Veja bem, Pedro, olha aqui, a pesquisa telefone fixo 504. 504, tá? Bom, eu pesquisei hoje, falei com pessoas que fazem pesquisa. Como é que tu distribui o número de questionário por bairro? A minha pergunta foi. E a resposta, ela é óbvia, né? Ela é de acordo com o número da população, dos moradores. Então, se você tem um bairro bem pequeno, você tem que fazer menos questionário lá, né? E se você tem um bairro grande, tipo EFAP, você tem que fazer proporcional ao número de moradores da EFAP. E pasmem, olha o que nós descobrimos. Anotem aí. Veja bem, eles dividiram a cidade por regiões. 6 regiões, Pedro. Não é por bairro, é por região. Aí eles juntaram, na região 1, o centro com Santa Maria e o Maria Gorete. Na região 2, eles colocaram Presidente Médici, Pinheirinho, São Pedro, Bom Pastor, com EFAP. EFAP. Então, eu vou dar o EFAP junto com Pinheirinho, com Bom Pastor. Não, mas aonde que está o problema maior? Nós vamos virar essa eleição e nós vamos ganhar. Essa pesquisa aí é furada. Furada. Pesquisa furada. Fake news. Quer ver, Pedro? Veja bem aqui, ó. Onde é que está a sacanagem? Na região 2, eles fizeram 25,8% dos questionários. Um quarto. Só que, se você tem, na região 2, esses bairros que eu citei, Presidente Médici, Pinheirinho, São Pedro, Bom Pastor e FAP, você tem que distribuir os questionários pelo número de moradores, né? De cada bairro, certo? Acho que a população aqui está me entendendo, né? Aqui sim. A Vanusa, Dan Ross está me entendendo aqui, vocês, né? Mas aí, quando você olha o número de questionários, olha só, o Presidente Médici tem 75 questionários, pessoal, e a IFAP 46, acredita? Sim, mas a IFAP não é o dobro, o triplo da Presidente Médici? Então, Presidente Médici, eu busquei aqui nos dados do IBGE. Presidente Médici tem 11 mil moradores, segundo os dados do IBGE oficial. E a IFAP, 70 mil. Tá vendo, Pedro? Sim. Então, quando você faz... Gente, quando você faz uma pesquisa, primeiro por telefone, né? Então, se eu tiver 10 celulares em casa, eu posso correr o risco de responder 10 vezes, né? Tá, mas aí é uma coisa. Agora, olha o agrupamento. E aí eu vou trazer outros dados aqui para vocês. Ó. Veja bem. Pessoal, analisem comigo. Vocês conhecem Chapecó. Vocês sabem que a IFAP é bem maior que o Presidente Médici, né? Todo mundo sabe. Agora, veja, Maria Gorete, 59 questionário. E a IFAP, 46. Olha só, que piada. Não tem coerência nenhuma entre população e entrevistados, não, né? Não, e aí uma outra coisa que eu identifiquei, uma outra análise que eu fiz aqui, pessoal. Bairros mais centrais, você carrega no número de questionários. Por exemplo, São Cristóvão, na região 4, foi feito 49 questionários, bem acima do número da população. Já Eldorado, Vila Real, você fez menos. Eldorado, você só fez 2 questionários. Eldorado todo. O
Vila Real, só 12. Olha o tamanho do Vila Real. E o Cristo Rei, que é enorme, 7. Aí você faz o quê? Aqui tudo soma dá 25% dos questionários. 25, desde que São Cristóvão, que não é o maior, dá 49 questionário dessa região. Na região 5, o Santo Antônio, 16 questionários. E o Esplanada, 8. Olha só. Então, você não tem parâmetro, cara. Eles fizeram uma mágica. Bairros centrais carrega, porque é tradicionalmente Presidente Médici, centro. Nós sabemos, nós acompanhamos a eleição a vida inteira em Que é Chapecó. tradicionalmente mais tradicional, mais conservador, mais deles, mais da extrema-direita. Aí você carrega no número de questionários. E quanto mais você se afasta para os bairros, você diminui. Então, essa pesquisa aqui, ela não tem nada de científico. E outra coisa, Engenho Brau, nenhum questionário, Mantelli, nenhum questionário, Santa Luzia, nenhum questionário, Paraíso, nenhum questionário, Expoente, nenhum questionário, Vila Rica, Borman, Interior, nenhum questionário. Então, eu estou aqui para... Eu não sou estatística, mas hoje eu pesquisei, liguei para um, para outro, para matemático, para estatístico, comparei com população e com outras pesquisas que nós tivemos também, nossas, comparando com o número de entrevistas de cada bairro de acordo com a população. Então, eu quero dizer, pessoal que está aqui comigo, não dá, né? Não dá para a gente imaginar que EFAP, vocês sabem o tamanho da EFAP, pessoal. EFAP é uma cidade dentro de Chapecó. EFAP, 46 questionários apenas. E Presidente Médici, nós temos aí 70 e, deixa eu confirmar aqui, 75 questionários no Presidente Médici. E aí? Por isso, o que a Luciane está deixando claro para nós aqui? Que aquela pesquisa divulgada, com aparência de cientificidade, da técnica e tudo, está desmontando, desconstruindo, porque o número de eleitores que foram entrevistados em alguns bairros é muito desproporcional à sua população e outros nem foram entrevistados. Então, você decide qual é a pesquisa que você quer, qual é o resultado que você quer, você vai naqueles onde tu tem mais adesão. Então, por isso, né, Luciane, eu acho que a primeira mensagem que você passa aqui é para dizer que a eleição, ninguém tem nenhum voto, nem nós, nem eles. Não tem voto ainda depositado na urna. Vai ser somente, você vai acordar no sábado à noite, 8 horas da manhã, vai começar a votação em Chapecó e no Brasil. E a partir das 8 horas que nós vamos colher o resultado desta campanha. Se nós questionamos esta pesquisa, você acha que as nossas propostas principais, Lu, pegou bem? Incomodou o adversário? Tu viu como ele se incomodou e tentou desconstruir, desqualificar? E falando em desqualificar, eu só faço uma síntese aqui da minha vida e a tua também. Todos que são nossos alunos ao longo da história nos conhecem. Todos que convivem conosco, convivem contigo na Assembleia Legislativa, convive comigo no Congresso Nacional, nos conhecem. A seriedade, a decência, ser verdadeiro, ser honesto e coerente o que a gente pensa, o que a gente faz. Eu nunca participei de uma eleição com um oponente com tanta desonestidade intelectual, com tantas mentiras e tão desqualificado. Olha o que eu estou falando literalmente.
Eu nunca participei de uma eleição com um oponente com tanta desonestidade intelectual, com tantas mentiras e tão desqualificado. Ponto. Mas agora vamos falar de coisa boa. Lu, você acha que pegou bem a tarifa zero, a creche, o hospital universitário, moradias para o nosso povo, salário igual de homens e mulheres, enfim, as principais propostas? Você deu liga, Lu? Não tenho dúvida disso, Pedro. E você lembra que quando a gente começou a campanha, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi escutas, né? Então, a gente escutou o povo dos setores da saúde, da educação, dos bairros, né? E foi a partir dessa escuta, não saiu nada da minha cabeça nem da tua, né? O pessoal que está aqui sabe. A gente abriu um debate para, bom, quais são os principais problemas? E na medida em que nós colocamos que a saúde em Chapecó, ela precisa de investimentos, não é porque a gente está inventando coisa, é porque, olha, não dá para ter uma UPA privatizada que o médico que está lá, um médico que está lá atendendo, ele ganha mais se ele atender mais gente e pedir menos exame. Essa é a realidade da unidade, da saúde, né? Aí, as nossas propostas, pessoal, elas foram construídas a partir desse sentimento de que tem que melhorar. A gente não ia apresentar proposta para coisas que não precisam melhorar. Nós apresentamos propostas onde tem que melhorar. E todas elas foram desqualificadas pelo nosso oponente, mas de uma forma jocosa, vergonhosa, que eu falo sempre, né, Pedro, eu e você, nós somos pessoas educadas, nós somos professores. A gente ensina os nossos alunos bom comportamento, bom diálogo, bom trato, respeito. E quando a gente se depara com um candidato que fica debochando, sabe, que não tem argumento para discutir, porque até hoje, se alguém me disser quantas casas ele vai fazer em Chapecó, nenhuma, né? Ele não vai fazer nenhuma, porque no plano de governo dele não tem nenhuma moradia, ele não tem compromisso com moradia. E mais, ele não falou do que ele vai fazer, ele só falou da nossa proposta. Ele falou das nossas 10 mil, ele não falou Sim. como melhorar o transporte, ele só falou mal da tarifa zero, né? Aí ele não falou como é Pedimos que se ele em 20 anos fez uma escola na IFAP, que é o maior bairro da cidade, em 20 anos, eles não fizeram uma escola. E ele não conseguiu responder. Uhum. Então, eu quero, assim, Pedro, eu estou muito tranquila porque as melhores propostas estão com a gente. E elas têm liga porque elas têm pessoas que dependem do SUS. Veja bem, quem tem plano de saúde e não utiliza, talvez, as unidades de saúde, a gente tem que pensar em quem utiliza. Eu não utilizo a unidade de saúde, eu tenho plano de saúde da Unimed, sou honesta em dizer. Mas eu não posso ser medíocre e pensar que a vida das pessoas é minha vida. Eu quero uma saúde pública de qualidade, eu quero uma educação pública de qualidade. Quando meus filhos foram para a creche, eu sei a diferença que faz. Isso não é balela. Então, as melhores propostas estão com nós. E eu recebi essa semana também mensagens de funcionários da saúde que foram chamados lá na FUS-Oeste. Foram chamados pelo prefeito e intimados a fazer campanha. Porque se não fizerem campanha, né, os vereadores que indicaram os cargos de confiança vão retirar os cargos deles. Então, essa política baixa de colocar medo nas pessoas, né, pressão, as empresas muitas vezes colocando pressão. Olha, o voto é a nossa libertação. O voto é a nossa libertação. É eu com a urna e acabou, e ninguém mais. Então, quem é professor que foi humilhado, que foi coagido, eu tenho pessoas, Pedro, que são professores e meus amigos, e aí eles ficam contando, né? A diretora tal nomeada, fulano de tal, cargo de confiança, fica dando piadinha, fica convidando para reunião, se tu não vai, fica, não, mas eu não acredito que você não é do nosso time. Gente, a gente conquistou a democracia. As pessoas não podem se sentir ameaçadas.
na hora do voto, né, Pedro? Tem que valer uma Chapecó melhor, tem que valer o hospital. E olha só, eu falei muitas vezes essa semana que o hospital universitário, a gente já tem o terreno. O prefeito fica falando ao vento. Nós já temos o terreno que é na Federal, nós já temos uma conversa que eu e você fizemos com o governador, vai ajudar, e com os 2 ministros do governo Lula. Então, veja bem, nós não estamos falando de coisas descabíveis, que ele fica calculando se vai dar 2, 5 bi. Não, nós estamos falando de coisa concreta. E é a nossa história que está em jogo. Então, eu estou muito tranquila aqui por essa caminhada bonita que eu e você fizemos, junto com toda a nossa militância, que nunca nos faltou e nunca nos deixou sozinhos, né? Estão sempre agarrados com a gente aí, pendurado, dando força e energia. E domingo nós vamos jogo, né? Porque essa pesquisa furada aí, eu quero ver, né? Eu quero ver. Não dá. Muito bom, Lu. Então, a Lu falou de servidor público. Servidor público valorizado é povo bem atendido. Né? Falamos com os micro e pequenos empresários, né, do Fundo Garantidor, como pegou bem essa proposta, né, do programa Prosperar. Chapecó verde e sustentável, olha as mudanças climáticas, olha as queimadas, olha a enchente no Rio Grande do Sul. E Chapecó, eu estava vendo as árvores, tudo foi no nosso governo que plantamos os plátanos, os ipês, e não tem essa preocupação. Nós trouxemos esse tema moderno, de uma cidade moderna, verde, sustentável, com energia limpa, renovável, uma companhia de resíduos sólidos. Você falou muito nessa campanha, Lu, que dá uma dignidade enorme. Mulheres chapecoenses, escolha uma deputada, professora, educadora para governar junto Chapecó. Chapecó é igual para homens e mulheres. Qual a mulher que está nos assistindo, que não quer igualdade, que não quer os mesmos direitos, que não quer ter uma vida autônoma, uma vida livre, uma vida independente, uma vida com poder também, empoderados. E você, Lu, representa também essa força feminina, essa força das mulheres estar onde quiserem e principalmente estar na política, porque na política se define creche para todas as crianças de 0 a 3 anos. E olha quando tu trouxe a proposta, Luciane, mas precisa garantir que as mulheres trabalham. Então precisa creche em tempo integral para as mães que trabalham ou que querem trabalhar. Olha a força das mulheres nessa proposta. Quando se fala nos bairros, cuidar dos bairros, fazer de cada bairro uma cidade, centro de cultura, de esporte, de lazer, de formação profissional, de inclusão, que incomodou tanto o nosso candidato oponente, que nós já, quando nós governamos, apoiamos em torno de 50 comunidades do interior e os bairros, nos centros comunitários, nos ginásios. Qualquer pessoa que está nos assistindo, se agora for lá no ginásio do seu bairro, está sem uso. Se for amanhã durante o dia, está sem uso. Durante a semana, está sem uso. A prefeitura faz convênio com todos esses espaços, ganha as comunidades, leva os idosos, leva a criançada, leva a juventude, e a juventude fica longe das drogas, longe da violência, e a gente protege. Por isso que incomodou, foi uma campanha tão bonita para levar essas ideias. Das 10 mil moradias, você já tem 2.300, 2 novas UPAs, Centro de Especialidade Médica, e o Hospital Universitário, que com certeza foi a grande, né, o grande carro-chefe do nosso debate, na nossa campanha. Tu acha que foi uma campanha bonita, com propostas, Luciane? Que mensagem tu daria? Se nós estamos levando isso escrito, assinado pela tua história, Lu, assinado pela minha história. Não somos aventureiros. Quem sabe muita gente não conhece o Dadá, a sua história, mas não conhecia a história da Luciane, que nasceu em Chapecó, não conhecia a história do Pedro Xay, que tudo que nós fizemos com a Universidade Federal, o Instituto Federal, o UDESC, Bolsa de Estudo, todas as comunidades. Você é a deputada que mais recursos destinou para as comunidades de Chapecó, 2 milhões lá no Tiago,
Eu sou deputado federal que mais destinei recursos para Chapecó, estava fazendo as contas aí, em intermediação, em leis, em emendas, 256 milhões de reais. Né? Então, como você coloca essa campanha? Foi uma campanha bonita? Que mensagem você daria para os chapecoenses, para os homens e para as mulheres chapecoenses que vão depositar o voto no domingo de manhã? Pode o chapecoense ter segurança de que o 13 é esperança de uma vida melhor? Será que eles podem confiar no Pedro e na Lu? Lu, o povo chapecoense, e a pergunta é específica, as mulheres chapecoenses podem confiar na Luciane? Eu quero falar com as mulheres agora, então, porque o Pedro me provocou aqui, né? Eu venho de uma história de vida que eu também não enxergava na política, né? Eu queria ser professora e casar e ter filhos, essa vida, né? E a política entrou na minha vida em função da escola pública que eu trabalhei e da necessidade de ver que não dava para você conviver com um aluno com a barriga roncando, com a falta de salas de aula. Eu trabalhava na IFAP na época, não tinha sala de aula suficiente, era turno intermediário, Pedro. Aí eu entrei na política. E eu saio dessa eleição aqui sempre com um aprendizado que eu renovo, de dizer o seguinte: o que vale na vida é a gente fazer o que é certo. E o que é certo? É fazer o que é melhor para as pessoas que precisam da política, da nossa vida, que sonham um mundo melhor. E hoje de tarde, me permita aqui que eu vou quebrar o protocolo. Vinícius, vem cá. O Vinícius trabalha comigo. E o Vinícius, a gente estava preparando aqui a live. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, E ele me contou, Vinícius? ele é o resultado do que foi o governo do 13 há 20 anos atrás. Por que ele é o resultado? Conta aí o que você fez quando nós estávamos na prefeitura. 2000, né? 2000, 2001, o ano Pedro que sai, eu era uma das crianças na época que participava dos programas lá na Vila Real, lá no Salão Comunitário da Vila Real. Fazia capoeira, dança, tinha futebol, que eu lembro, tinha aulas, basicão, matemática, mais Viu? algumas coisas, reforço escolar, exato. Uhum. Não só eu, como toda a minha turma da escola. Eu estudava na Vila Real, né, na Escola Municipal da Vila Real, que continua exatamente a mesma, né? Passou 20 anos e continua a mesma coisa. Construíram um ginásio lá, mas enfim, as salas de aula continuam as mesmas, de madeira, inclusive. E a minha mãe fez terminou o ensino fundamental no EJA, na Escola Vila Real, à noite. Que Também, nós também colocamos. na mesma época. E parou, né? Já faz Tudo bem. anos. E olha, Vinícius, você está falando em escola do EJA. Em 2000, cada 5 catarinenses que estudavam na educação de jovens e adultos, um estava em Chapecó, ou seja, 20% Mãe, dos catarinenses eram chapecoenses que tiveram como sua mãe o direito de estudar. Por isso que quando o nosso oponente, Luciano, fala, critica a educação, ele não tem moral, ele não tem credibilidade para falar das mudanças, das transformações que nós fizemos em milhares de chapecoenses. E dos 559 chapecoenses que fizeram concurso para a prefeitura, muitos eram chapecoenses que fizeram educação de jovens e adultos, que se prepararam para uma profissão. Então, que bonito tu trazer esse depoimento do amigo, companheiro, que mudou a sua vida pela nossa ação no município de Chapecó. e quantos Vinícius nós tivemos, né? Exato. E eu tudo bem. Era jovem, criança, pude ter um futuro. Fiz faculdade por causa do FIES, N coisas que só aconteceram por causa do governo Lula. Mas a minha mãe só fez carteira de motorista porque lá atrás ela conseguiu terminar o ensino médio, o ensino fundamental. Senão ela seria analfabeta
funcional seria muito para ela. Então, Então, ela só conseguiu fazer carteira de motorista, ganhar uma liberdade que hoje é muito grande e muito importante para ela, porque lá atrás, há 20 anos atrás, teve o EJA, sabe? Então, a máquina que gira, Muito ela gira. bom. Que alegria, Luciane. olha só. Então, eu vou. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Não vou me estender. Mas eu fiz questão de trazer, Pedro, porque é um retrato, a gente não está inventando as coisas. Elas estão aí. Quando a gente faz política de forma honesta, com o coração puro, e não para destruir ninguém, porque eu não consigo nem odiar meus adversários, eu não quero isso. Eu quero respeitá-los, mas eu quero que eles me respeitem e me ouçam. Eu não tenho dúvidas que quem faz política grande é eu e você nesse pleito. E as melhores propostas estão aqui. E como mulher, eu quero dizer, para mim terminar aqui, eu não consigo aceitar que no espaço de poder, de decisão, sejam só vozes e rostos masculinos. Que exemplo a gente está dando para os nossos filhos? Eu quero que o meu filho de 11 anos, que é um menino, que ele olhe para as mulheres e ele perceba que, além de respeitá-las, de não causar nenhuma violência, elas podem ser prefeitas, as mulheres podem ser empresárias, podem ser juízas, promotoras. Eu acho que é esse legado que eu estou trazendo aqui, da não submissão, de não aceitar as violências, de não aceitar que a gente só serve para fazer campanha e pedir voto. Não, 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 não. Verdadeiramente não. E eu e o Pedro, nessa campanha, foi muito legal, porque a gente discutiu sobre isso também. Na hora que entra no carro, que sai do debate, né? A gente conversou sobre a necessidade de a gente se humanizar mais, né? De a gente ser melhor como pessoa. Então, eu saio dessa eleição ainda melhor. Eu acho que as eleições sempre servem para a gente crescer do ponto de vista da nossa consciência política e da nossa capacidade de amar. Eu quero só agradecer, Pedro, a você, né, por essa jornada bonita, lado a lado, a toda a nossa militância que está aqui com a gente, todo mundo que nos ajudou, as pessoas que nos mandam mensagens o tempo inteiro e dando força, cuidando da gente. Hoje eu ganhei um pacote com folhas para mim tomar um banho, para descarregar as más da minha filha. De alecrim e de pariparoba. Então, Boa. Pedro, obrigada por tudo aí. Estamos juntos, tá? E domingo é 13. É 13. É esperança, é amor, é vida, é saúde, é educação, é mulheres na política. Muito obrigado, Luciane. Muito obrigado, nossos candidatos a vereadores e vereadoras do 65 e do 13. Povo chapecoense, escolha a democracia. Eleja mais vereadores do 13, mais vereadores do 65, para ter mais força de defender as nossas propostas e legitimar aquilo que a gente acredita. E por isso, uma nova Chapecó, junto, o que está bom, onde que todos os prefeitos que já construíram tantas coisas boas para Chapecó, não tem só um prefeito, teve muitos prefeitos que já construíram tanta história que eu trago. Podia ser o Demarco, podia ser o Migliorini, podia ser o Bulegão, podia ser o Caramone, podia ser o Altair Wagner, podia ser o companheiro Fritz, o nosso amigo, que fez tanta coisa bonita, que nós temos um livro chamado Chapecó, uma cidade transformada, que a gente tem orgulho de ter participado daqueles 8 anos. Você foi a secretária de Educação que deixou maiores referências educacionais para Santa Catarina. Então, o pai e a mãe que quer um futuro melhor para os filhos, pega só um dado. Nós estávamos em 54, ficamos em 11º na educação. De 220 no Índice de Desenvolvimento Humano, ficamos no Brasil em 42. Ficamos com 97 de frequência escolar, primeiro de Santa Catarina. E hoje, o seu voto, se votar no nosso oponente, 44% não se alfabetizam. Você acha que não estão comprometendo o futuro dos filhos dos chapecoenses?
Quem está no Trilingue, quem está na, numa escola lá, Marista, no São Francisco, pode nos dizer, não, eu não tenho nada a ver, eu não estou preocupado, meu filho está bem, meu filho está na escola particular, mas os filhos do Chapecoense que estão na escola pública e 44% não se alfabetizam, o voto teu define. O seu voto define que cidade a gente quer. Mas o seu voto define, em grande parte, qual é o futuro da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Por isso o voto é importante. Por isso que eu e a Lu agora queremos te agradecer. Muito obrigado. Quem participou dessa live, compartilhe, comente essa nossa live. Leva esperança, leva que Chapecó pode mais na saúde, na educação, pode mais, uma cidade boa para se viver. Tem uma potência, aproveitando essa grande oportunidade com o presidente Lula, que está crescendo o país, que está crescendo a economia, que está bombando em oportunidades para o mundo. O Brasil começa a ser cada vez mais referência. Essa janela de oportunidades, Chapecoense, aproveite. No domingo é 13. É 13, é o número da vitória do povo chapecoense, a vitória da saúde, da educação, de um futuro melhor. Por isso, muito obrigado, Luciane. Um beijo grande para você. Gratidão de você ter feito parte dessa construção compartilhada, que compartilhamos e sonhamos juntos, uma Chapecó melhor para todos os chapecoenses e para todas as chapecoenses. Então, no domingo, é 13, é o número da vitória, é um número para uma vida melhor da sua família. Você que ama a sua família, você que quer o bem da sua família, o seu voto decide o bem da sua família. O seu voto decide. Por isso eu e a Luciane pedimos o seu voto de confiança no 13, o 13 que é o número da vitória, vitória do povo chapecoense. Muito, muito obrigado. Obrigado, Luciane. Obrigado a todos que partilharam conosco essa live e compartilhe com os amigos, compartilhe com todos. E aí vamos celebrar a democracia no domingo. E domingo você acorda animado, com sentimento e diz, ó, vou dar um voto de confiança nesses dois professores, no Pedro e na Luciane, porque eu acredito que Chapecó pode mais. Muito, muito obrigado. Boa noite, Luciane. Boa noite aos vereadores e vereadoras. Vote no 65, vote no 13. É o número da vitória do povo chapecoense. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Luciane. Boa noite, valeu, até domingo.